Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma parte de Lorena e Juquinha. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Curta muito esse vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Vou mandar servir o jantar. Me dá um minuto, pai? Se não demorar mais do que isso. Vai depender da tua resposta. Não, a minha resposta vai depender da sua pergunta, então seja rápida. Quer me explicar melhor o que você acabou de falar? O que foi que eu disse? Aquele papo de que aconteceu alguma coisa comigo na rua. Ai, meu Deus do céu, mas que mania que você tem de ficar caçando encrenca? Você não vai fugir. Eu percebi que aquilo foi uma indireta. Se você tem alguma coisa pra me falar, me fala. Acho que eu vi você descendo do carro e pensei que podia ser um namorado. Isso é motivo pra você ter um ataque de mau humor Eu sei, comigo. eu só queria entender. Eu tava com uma amiga. Olha, a comida já tá pronta. A comida tá na mesa. Esperando o Léo. A gente sabe que o Ferete, ele na verdade jogou verde pra colher maduro, mas não colheu foi nada, porque a Lorena não vai falar por enquanto que ela tá com a Juquinha. Até porque ela tem medo da reação deles e vai que eles não apoiam, né? Então não tem por que falar ainda. Vou ter que me acostumar com essa novidade? Que novidade você não se acostumou? Nossa. Eu confesso que pra mim é tudo muito novo. Eu não tô acostumada com essa coisa de namoro. Também nunca namorei. Mas é que eu tava com saudade. Você acha que a gente tá indo muito rápido? Tá pensando em... Não. Tô adorando estar com você. Eu só preciso aprender a dividir a vida com alguém. Você já pensou no futuro? A gente juntas, encontro de família, dividindo os melhores momentos. Tô amando essa ideia. Então que tal trocar, dividir por compartilhar? Aí, gostei. Ao nosso futuro. É o nosso futuro. Léo, eu provocar, quero você te não fazer uma sabe. pergunta. Do jeito que ela é. Quem é o namorado da sua irmã? Não sei, se a Lorena tá namorando, não, ela não me falou. Não quer falar? Não fala. Mas saiba que eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Vai, me alivia, tá? Por Tá favor. bom, pode ir. Acredito que se fosse o Léo de antigamente, teria contado absolutamente tudo pro Ferete. Mas como agora ele e a Lorena estão criando assim um vínculo bem forte de irmãos que podem contar um com o outro, e ele tá vivendo uma situação parecida, então ele meio que desconversou ali e saiu. Fez muito bem, porque se ele conta tudo, o Ferete ia dar uma surtada legal. Eduarda Fragoso, você mandou muito bem em ter pedido isso pra Lorena. Agora, você acha realmente que ela consegue descobrir alguma coisa sobre a estátua Três Graças com o pai dela? Meu medo é a Lorena achar que eu tô com ela pra investigar o pai. Não, ela tá na sua. Alô, alô. Temos muito trabalho a fazer. Opa, vamos lá. Enquanto você e essa namoradinha faziam as pazes, eu fui ver o tal vídeo que o filho do porteiro gravou. Gente poderosa, ser roubada e não prestar queixa. Tem caroço nesse angu. Tô falando isso desde o começo. E a gente achando que o doutor tinha motivo pra não querer que a gente investigasse, né? Que motivo, Juquinha? É que o doutor tem uma carreira longa, né? Vocês acharam que eu tinha o rabo preso com o Ferete. Eu achei. Como é que é? Falei, volta aqui, tô livre. Volta aqui. Vamos na manha, no sapatinho. Mas o que a gente vai fazer? Nada. Nada, detetive Juquinha. Esse crime não será investigado. Não oficialmente. Um sapatinho. Sapatinho. O pessoal lá de cima não descobrir que a gente tá correndo atrás disso. O senhor lembra do pedido que me fez? Puxei a placa 2 vezes. Então o carro pertence a uma secretaria de segurança pública. É uma viatura disfarçada. Dessas que a polícia usa pra fazer investigação sem ser identificada. Descobriu o que a minha filha estava fazendo nesse carro. O doutor lembra daquela mocinha que tava com a Lorena dentro do carro? Quem é essa menina? É uma tal da Eduarda, doutor. É parceira do policial lá da área de Dona Arminda. Eu não tô gostando nada disso. Se o senhor quiser, a gente pode dar um sumiço na moça. Não, por enquanto não. Pois o Ferete que não seja nem doido de tocar na nossa Juquinha, porque senão a gente vai atrás dele e ó, ele sabe. Mas brincadeiras à parte, a Juquinha que se cuide e a Lorena também, porque o Ferete é bem perigoso, gente. É comovente ver como que você aproveita o seu tempo. Boa noite pra você também, meu pai. Hoje você não vai ver sua amiga? Não, hoje eu não marquei encontro com nenhuma delas.
É impressão minha, ou meu pai tá um pouco mais azedo que o de costume hoje? Só passou mal na fundação mais cedo, Lorena, só isso. Pra tua yoga, que você faz as yoga, você tinha que ter um drink. Sono. Uau! Que gata! Vai fazer um drink pro teu marido? Pra esposa dele. Epa, que é isso? Pra onde é que você vai? Ai, não sei, minha filha. Parada, eu não fico mais. É. Tchau. Tchau. Alerta geral! Se isso não for uma emergência, eu não sei o que poderia ser, meu irmão. Então, depois do uísque, vocês deixaram ela sair. O que você aprontou com a minha mãe? Ih, por que você acha que eu sempre aprontei alguma coisa, hein, Lorena? Não foi fazer a vítima pra cima de mim, não, Ferete. Eu não fiz nada. Oi, Macedo. Eu vi Dona Zenilda saindo agora, saiu de carro. Ela disse o quê? Ela mandou o senhor ir pro inferno, disse outros palavrão que eu não vou repetir não, doutor. Que? Tô saindo. Se ela ligar, vocês me avisam. Eu amo que a Lorena, ela ri na cara do perigo e não tem medo, gente. E a Zenilda simplesmente tá maravilhosa, tá começando a florescer, porque antes ela era uma mulher troféu. E agora ela botou o troféu no bolso e tá indo, gente. Gente, ele nasceu em Siena, adoro lá. Não me deixa ver o que você tá pesquisando. Não sei do que o senhor tá falando, delegado. Paulinho, cadê? Nosso policial apaixonado. Manda mensagem pra ele. Aí, Paulinho, volta logo. Código B. Vocês têm uma linguagem interna? B é o quê? É B de bullying. Vocês têm mais alguma coisa no código de vocês que eu preciso saber, não? Posso apresentar o tutorial pro senhor, você quer? Não precisa, eu só quero saber quando é que o Paulinho volta. Vamos ver. A mensagem só deu um risquinho. Deve estar fora de área. Opa, olha aí quem chegou. Eu tava resolvendo um problema particular, chefe. Tô vendo aí na tua cabeça. Fui abrir o porta-malas da viatura e aí bati a cabeça. Na viatura. Eu pensei que você tinha caído de amores. Melhor um galo do que um chifre, né, Paulinho? Ah, agora pronto. Cuidado com o coração dele. Se liga, hein, Paulinho? Isso daí na sua cabeça não é galo coisa nenhuma, né? Os capachos do chefe lá da chacrinha me pegaram e me levaram até ele. Como que é? É. Paulinho! Mas essa nem foi a pior parte. A gente vê todos os dias nessa delegacia isso acontecendo, Paulinho. Você foi muito vacilão. Para de falar agora e presta atenção nisso aqui. Esse brinco tá lá na casa da Viviane, que é amiga da Gerluce. Pra quem não tá entendendo, eles foram investigar sobre as Três Graças e acabaram encontrando esse brinco. E aí o Paulinho foi levar a Gerluce em casa e acabou sendo pego pelos capangas lá do Bagdá. E a Viviane, em pedido da Gerluce, abrigou o Paulinho lá e o Paulinho acabou encontrando esse outro brinco lá na casa da Viviane. Como é que você consegue se concentrar pra ler depois da mãe ter saído daquele jeito? Quem disse que eu tô conseguindo ler? Pelo amor de Deus. Mãe, o que houve? Respeita a sua mãe, que ela teve uma crise de ansiedade. Não tive crise de ansiedade. Quis matar a Arminda, assim. Não vou negar, não. Vem aqui em casa tripudiar, dizendo que ela vai trabalhar e eu vou ficar sendo toda dondoca aqui, ó. Tão bom ver minha leoa acordar. A Leo acordou e eu vou tomar um banho. Você vai, Zenilda? Vou. Adorei. Por que você faz isso, hein, Lorena? O quê? Você faz isso pra zoar com o pai? Você tinha que ter orgulho da nossa mãe, que tá correndo atrás de uma nova vida depois de ficar anos limpando a nossa bunda. Aí, ó. Eu falei. A caminhonete que tirou as Três Graças lá da mansão e que tá no vídeo do filho do Rivaldo tem placa feia. Tem alguém nesse grupo que manja muito de tecnologia e acabou entrando no sistema e desativou todas as câmeras da rua. Ai, tá difícil de conseguir uma pista pra esse caso. Eu quero saber quando é que vocês vão parar de falar de namoro aqui na minha delegacia e fazer o que tem que ser feito. O que a gente tá fazendo? Juquinha falou com a filha do Ferete. Falei, ela ficou de assuntar o pai. Afinal de contas, o Ferete é um assíduo frequentador daquela mansão. Algo ele deve saber. Continua farejando. Agora sem dar bandeira, Juquinha. Aqui, Léo, fiz um sanduíche de quê? A chave e a carteira dele estavam aqui. Será que meu irmãozinho indeciso foi pra onde eu tô pensando? Pai, Oi. deu pra visitar a galeria de arte? Fui visitar meus amigos. Você é o maior homofóbico que eu conheço. Ué, eu não posso mudar. Cadê o Léo, hein? Saiu. Não disse um dia? Ele é maior de idade, independente o suficiente pra fazer o que ele quiser. É já diferente de você, que é uma menina e não devia sair por aí fazendo o que lhe desse na telha.
Tem certeza que você acabou de falar? Com alguma dúvida pra você? Pai, a gente não tá mais no século XIX. Hoje as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Aqui em casa, no Ferextão, aqui não. Aqui é diferente. A gente sabe que o Ferretti é machista, é homofóbico e que a relação dele com a Lorena já não era das melhores. Depois que ele viu ela beijando outra mulher, piorou 1000 vezes. Mas isso é só com ela. Eu fico pensando depois que ele descobrir que o Léo também tá envolvido com uma mulher trans. Ele vai dar um piriri, gente. Sabe o que eu tô percebendo? Você anda muito estressadinho comigo esses últimos dias. Vai começar com mimimi? Eu quero aproveitar que a conversa foi pra esse lado e te fazer uma pergunta. Por acaso tem alguma coisa que eu ainda não sei, mas que você já sabe? Tem muita coisa que eu sei. Lá vem você com mansplaining. Olha, eu sei lá o que é isso. Fale isso pra sua mãe, já que você tá catequizando ela contra mim. Aqui diz que as 3 graças são figuras da mitologia grega. E qual o nome delas? Lígia, Maria das Graças, Gerlúcia, Maria das Graças. Tá de palhaçada. Você tá cheio de gracinha no meio dessa investigação. Isso é sério, cara. Não, vai, ó. Aqui. É Aglaia, Eufrosina e Thalia. Representando... Onde foi Pedro. que eu errei? Vocês estão estudando. Mas eu já dei a letra pra vocês. Existe um cara que é obcecado. Vai nele. Bando de amadores. Não. Vambora fazer o que ele falou, que ele tá certo. Duda, e aí? Ei. Veio pra gente marcar outro encontro de garotas? Dessa vez eu vim por outro motivo. Então desandou o namoro com a Lorena. Tadinha, se precisar desabafar... Célia. Não. E ele, quem é? Sou o parceiro da Juquinha. Então vocês são um casal? A gente trabalha junto. Parceiro de trabalho, na delegacia. É impressionante o quanto a Lucélia consegue ser inconveniente, gente. É óbvio que o Paulinho é só parceiro de delegacia, não tem nada com o casal. Até porque a Juquinha tá com a Lorena, gente. O Casper tá aí, a gente queria ter um particular com ele. Leva eles lá. Tá, vamos lá. É muito curioso vocês me perguntarem sobre as 3 graças. Eu nunca imaginei que a polícia tivesse esse tipo de curiosidade. É que, na verdade, a gente ouviu um boato de que uma estátua como essa tinha sido roubada. Boatos sobre uma obra de arte tão famosa quanto as 3 graças chegam a todo instante. O que você tá querendo dizer, Casper, é que o que chegou foi só um boato. Eu posso lhe garantir, detetive, é que ver eu nunca vi, não é, João Rubens? Eu acho que eles estão escondendo alguma coisa. Pra não se incriminar, Juquinha. Imaginei que o pai da Meg ia estar metido em treta. O Casper é um comerciante experiente. É. Ah, Que isso? isso que é? Nunca fez isso agora que tá namorando, tá cavalheiro, né? Aprendeu bem comigo. Olha o pé. Tô gostando de ver. Ai, sério. Orgulho da minha mãe. Agora, poxa vida, seu pai, viu? Não gostou muito, sabia? Imaginei. Tá sabendo? O que é? Sabe o Rogério, ex-sócio do pai? O tio Rogério, sei. Tá vivo. Ô, Leonardo, conta outra, vai. Ué? Ela nem acreditou. Pois é, também não acreditaria. Já tô estourando dor de cabeça. Se põe no meu lugar. Um sócio meu que tinha morrido há 5 anos, reapareceu, vivíssimo. Sabe as consequências que isso tem pros negócios? O tio Rogério tá vivo? Ele não é seu tio. E eu não quero ouvir mais uma palavra desse assunto enquanto eu não descansar. Mãe. Que loucura é essa? 5 anos dado como morto, mas é mentira. E tudo que eu sei é isso aí que você sabe. Assim que eu souber mais detalhes, eu te conto. Pai, o que tá acontecendo? É o dia da marmota. Se eu tiver que explicar tudo de novo, eu não vou embora daqui. O clima lá na casa do Ferretti já não andava lá aquelas coisas, né? Que tava tendo plano ali com a Lorena e tudo mais. Aí agora o plano dele e da Arminda de mandar o Rogério de arrasta pra cima mais uma vez deu errado. Aí por isso que ele tá azedo assim. Aí acabou discutindo com a Zenilda, aí ficou pior. Já que ele não falou nada, vamos perguntar. Mamãe, o que aconteceu? Vocês nem percam o tempo de vocês me fazendo perguntas, porque eu não vou explicar porcaria nenhuma. Ninguém fala nada nessa casa. Você respeita pra falar comigo, hein? Lorena, vem aqui. Tô achando que a Arminda não tá feliz com a volta do Rogério, não. Vindo dela, eu não duvido de nada, né, mãe? Tô querendo chamar a polícia. A gente sabe que isso não vai dar em nada. Mas o que eu faço, então? Primeira coisa, fica longe da Arminda. Meu amor, a gente precisa se falar agora. A verdade é essa? Não é só isso, é pra falar sobre o inquérito. Da morte do Rogério? Que não morreu. Como é que é? Vamos lá pro barzinho que eu te conto tudo. Até já.
Eu posso saber onde é que a senhorita tá indo? No bar encontrar com a Lorena. Na hora do plantão? E se eu te disser que tem a ver com o trabalho, doutora, acredita? Que é isso? Vai pra onde essa hora? Tô indo encontrar a Juquinha. Sai nessa hora pro pai não descobrir que você gosta de mulheres. O Ferete vive no século XIV mesmo, né? Que bom que eu tô na tua vida. Senão você estaria lá, no século XIV, junto com ele. Às vezes me dá um pouquinho de ranço, assim, sobre essas coisas que o Léo solta no ar meio que pra atingir a Lorena, por ela ter a coragem de enfrentar o Ferete, viver isso com a Juquinha, e ele não ter essa coragem. Então acaba que me incomoda um pouco. E graças a Lorena e essa conexão que eles estão tendo, ele não tá preso no século XIX igual o Ferete. Pois é, agora eu tô aqui, né, Lorena? Gostando de uma mulher que não pode ter filhos biológicos. E a nossa sorte é que ele tá com outros problemas. Deixa eu ir, Lu. Vai, eu tô vai, atrasada, vai. a Juquinha tá me esperando. Boa sorte. Obrigada. Meu amor, eu tô achando isso tudo muito estranho. No inquérito que eu li, parece que tinha uma pessoa muito interessada em dar esse caso por encerrado. Quem é essa pessoa? Seu pai. Você suspeita dele? Deus não me ouça. Mas eles eram sócios. E o meu pai é uma pessoa obcecada pelo poder. Você acha que se o Rogério estivesse atrapalhando seu pai, ele seria capaz de tirar o sócio do caminho? Eu acho é que existem 2 doutores Ferete. De qualquer maneira, a letra do bilhete é do Rogério. Eu sei, mas ainda assim... Você tem dúvidas? Eu tenho medo de onde essa história pode acabar. O meu pai sabe sempre mais do que ele fala. Não vou mais aceitar a versão do seu pai pra tudo. Olha que você pode ir pra um lugar que você nunca tinha pensado. Tipo quais? Tipo o divórcio. E a gente nem sabe se houve crime. Ele é esperto, mãe. Já te falei isso. Minha filha, você fala uma coisa dessa sem evidência. Eu não falei com uma amiga da delegacia. Ela estranhou a rapidez com que o inquérito foi concluído e arquivado. Não vou mais conseguir dormir nem acordar do lado do teu pai se eu descobrir que ele tá envolvido com alguma coisa cabeluda. Mas pra gente saber, tem que investigar. Eu devia falar com alguma autoridade, né? O problema é que teu pai conhece todo mundo. Então você vai falar com quem? Essa sua amiga polícia aí. Me apresenta ela. A Lorena ficou ali meio sem reação, mas não tem como negar esse pedido pra mãe dela, né? Esse caso tá bem cabeludo e a gente também tá querendo saber o que tá acontecendo. A Juquinha vai conhecer a sogra dela, mas não é bem daquele jeito assim que ela queria, mas já tá valendo. Você quer falar com quem? Com ela, a Juquinha. Visita pra você. Obrigada. Pode ir. Obrigada, Paulinho. Não, fica à vontade. Isso tudo é saudade? Sim, também. Desculpa vir aqui no seu trabalho sem avisar, mas é que a minha mãe quer te conhecer. A gente já evoluiu pra essa fase do namoro? Não é isso ainda, porque ela quer falar sobre o inquérito. Essa daí é a namorada da Juquinha? A gente não foi apresentado ainda direito e é melhor a gente não atrapalhar porque o assunto ali parece ser sério. Só no amor. Você pediu pra sua amiga Juquinha pesquisar sobre o inquérito. Ela não é só minha amiga e você sabe. Eu sei. O que ela achou? Descobriu o que a gente já sabe, Léo. E se não foi suicídio? E se ele descobriu alguma coisa ilegal da fundação? Claro que não. Esse negócio de namorar policial tá te deixando paranoica. O Léo tá todo nervoso desse jeito porque ele sabe de todas as coisas erradas que o Ferete faz. Aí ele tá tentando colocar ali pra Lorena como se ela estivesse ficando doida. Eu só acho que vocês deveriam se encontrar pra namorar. Eu contei pra mãe que a Juquinha tava investigando e agora a mãe quer conhecer ela. Esse namoro vai andar, hein? Tomara. Não tem como eu falar pra mamãe agora sobre o nosso namoro. A Juquinha, ela tem que ser policial da porta pra fora. Mas abre teu olho, porque tem muita coisa esquisita acontecendo, tá? Agora tá vindo te visitar aqui no trabalho, a coisa tá ficando séria, hein? Adorei a visita, pena que não foi romântica. Lembra que ela pediu pra dar uma olhada naquele inquérito? Ex-marido da Arminda. Parece que ele não morreu. Como não? Cara, era sócio do pai dela. Parece que apareceu em casa, como se nada tivesse acontecido. E o mais louco é que assim como ele apareceu do nada, também desapareceu de novo. Vocês estão investigando o roubo das Três Graças no Sapatinho. Vamos deixar isso aqui também no Sapatinho. Só pra te dizer que a minha amiga da polícia confirmou. Vem falar com você hoje aqui à noite. Essa sua amiga, Que é? como ela é? Assim, como ela é? Sofisticada, simples, pra eu saber o que eu ofereço. Ah, é... um café, uma bolachinha já vai ser ótimo. Tá bom, vou falar pra Zezé preparar. Eu vou aproveitar agora pra ligar pra Arminda, pra marcar de lá hoje. Arminda, querida, sou tão preocupada contigo. Tô aqui pra te oferecer um ombro. Teu marido já fez isso.
Gente, a Zenilda, ela tem muito estômago pra aguentar uma lapada dessa da Arminda e não fazer simplesmente nada. Mas eu vou pra aí agora. Não, deixa que eu vou pra sua casa. Tá. Tchau. Aqui dá pra competir. Quem é a mais falsa das duas? Periga ela esbarrar com a tua amiga policial. Tudo bem, a gente finge que a Juquinha é só uma amiga minha, ela não vai entender nada. É mais esperta que eu, você, sua amiga polícia, a delegacia inteira junto. Lorena, queria falar um negócio com você. Que foi? Eu sei que você ainda não falou pros seus pais sobre a gente. Porque eu não tive oportunidade. Não tô cobrando você, não. Tá no seu tempo. Obrigada. Eu só queria que você soubesse que pra mim é muito difícil isso. Eu nunca entrei no armário, então eu nunca tive que sair. Desculpa. Eu queria que fosse diferente. É por isso que eu aceitei ser apresentada como sua amiga. Até também pra ajudar sua mãe com essa história do Rogério. Uma coisa de cada vez. Mas pra mim também não vai ser fácil te ver falando como um policial e não que a gente se gosta. Eu gosto muito de você. Eu te amo. Eu também te amo muito. Quem diria? A sensal da Lorena e a policial. Eu não sei vocês, mas eu amo essa reação da Arminda descobrindo que a Lorena e a Juquinha estão juntas. E o que falar desse beijo das duas, né? Pegou no rostinho aqui, meu amigo já sabe que vai ser um beijão. Vamos? Acho que sim. É uma pena você estar conhecendo a minha mãe como policial e não como... Como namorado? Namorada. Isso vai acontecer já já. Vamos. Eu tava doida pra te conhecer. Lorena não para mais em casa, agora tá sempre com a tal amiga misteriosa pra lá, pra cá. A gente ficou bem amiga mesmo. Porque a Juquinha é uma pessoa muito ocupada. Onde vocês se conheceram mesmo? Na casa da Meg. Adoro a Meg. Daqui a pouco o papai chega. A Juquinha também tem que voltar pra delegacia ainda hoje. Não, mas você pode falar. Afinal de contas, eu tô aqui como policial e não como amiga. O Rogério, sócio do meu marido. Aparentemente, ele reapareceu. Isso não é caso de polícia? Seria, mas eu sou peixe pequeno. Eu não quero insinuar nada, mas parece que tinha alguém muito interessado em abafar esse caso. Fora a pressa pra terminar o inquérito, não tem nada mais que seja suspeito. Só peço que essa conversa fique entre nós. Claro, não precisa nem pedir isso. Ô, Juquinha, vou aproveitar que você tá aqui em casa. Me fala um pouquinho mais de você. Como que você foi parar na polícia? O policial aqui é ela e você que vai interrogar a garota agora? Tudo bem, eu gosto de contar da minha vida. Gente, é impossível a Zenilda não ter percebido os olhares delas. E a Lorena ali apavorada porque a Zenilda começou a perguntar sobre a Juquinha. E a Juquinha super disposta a contar tudo, né? Então, e a vida inteira adorei ver policial trabalhando. Sabe aquela série Bareta? Não. Ele é policial, incrível. Porque está... Não é possível. Lorena, minha filha, namorando uma menina. Tua filha é sapatona. Eu sinto de longe o cheiro de couro. Quer botar defeito na minha família? É defeito agora? Gostar de menina? A policial, ela é bonitinha. Ai, as duas formam um casal tão bonito. Você quer parar com isso? Minha filha jamais vai formar um casal com uma mulher. Tem pai que é cego, né? Cala-te boca. Eu adorei te conhecer, viu? Eu também. E volte sempre. Tá bem. Você é muito bem-vinda aqui. Mãe, eu vou dar uma volta com ela, mas eu não demoro. Vai aproveitar a noite com a sua amiga. Tchau. Tchau. A expressão da Zenilda aqui entregou tudo. Ela sacou que, além de amigas, a Lorena e a Juquinha têm algo a mais. Porque mãe não é boba, né, gente? O doutor tem certeza que quer esperar aqui? Absoluta. Olha lá. Você vai seguir o carro dela mais cedo. Sim, senhor. Desculpa, eu não queria que você conhecesse a minha mãe sem ela saber sobre a gente. Confesso que foi mais difícil do que eu imaginava.
Mas a sua mãe é incrível. Minha mãe é mesmo. O problema aqui é o meu pai. Uma coisa de cada vez? Agora eu acho que a gente merecia relaxar um pouco, né? Então vamos? Espera aqui. Vê o uísque. Umas 3 doses disso daí. Santiago? Tá lembrando de mim? Adelson. Eu não sabia que você era entendido. Eu não entendi. Eu não imaginei que você ia se assumir. Que bom que você saiu do armário, dessa caverna que eu acho que você tava, né? Você tá me confundindo. Vambora, Macedo. Enquanto o Ferete estava ali não acreditando no que ele estava vendo, as duas estavam ali, ó, enfiando a língua dentro da boca da outra, gente. Que beijão, viu? Elas não estavam nem aí porque elas estavam ali no mundinho delas, se curtindo, e o Ferete ali, ó, com a boca aqui embaixo, porque eu tava acreditando no que ele tava vendo. Que cara é essa, mãe? Ai, tô preocupada com teu irmão. Me fala, o que aconteceu? Ele não dormiu em casa. Fica com um aperto no peito com essas coisas. Danilda, se o Léo não dormir em casa é porque ele tá com uma menina. Esse gosta de garotas. Isso é algo pra se comemorar? Nem sempre, mas no caso do seu irmão, sim. Porque eu quero ver ele encontrar uma boa moça, ele casar, constituir família e quem sabe me dar um neto. Impressão minha? Ou isso foi uma indireta? Vai começar, dona encrenca? Você tá certo, pai. Eu realmente não tô preparada pra lidar com criança agora. Então eu acho que é melhor você ficar aí com as suas expectativas, tá? Mania de estragar o dia, hein, Ferete? Mania que tem de estragar o meu dia. Nunca podia imaginar a minha filha atracada com outra mulher naquele bar. Antes delas irem se esfregar lá no bar, elas foram na tua casa. O que a cenourinha lésbica foi fazer lá? Deve ter levado ela lá pra apresentar pra mãe dela, só pra me afrontar. Uma policial civil comendo a... Chega! Me deixa sozinho aqui. Eu adorei a Juquinha, viu? Por mim, você pode trazer a sua amiga aqui em casa sempre que você quiser. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Você sabe que você pode me falar o que você quiser. Eu e a Juquinha, a gente não é só amiga. Eu sei, meu amor. Sabe? Você saiu de dentro de mim, minha filha. Se você sabia, por que você não falou nada? Tava esperando você se sentir confortável pra me contar. E como é isso pra você? Eu quero ver você feliz. Quando eu vi a Juquinha pela primeira vez, mãe, eu... Ficou perdidamente apaixonado. Eu vi pelo jeito como você olhou pra ela ontem. Eu disfarcei tão mal. Eu nunca vi seus olhos brilharem tanto. E é isso que basta pra mim, entendeu? Você não sabe o peso que tá saindo das minhas costas. Peso não. Ai, gente, eu tô aqui até emocionada porque é um momento muito bonito. A Lorena achou que a mãe dela talvez julgaria, mas a gente sabia que a Zenilda é rara e que é uma mulher maravilhosa e jamais faria isso com a filha dela. Ah, se todas as mães fossem assim com suas filhas quando elas se assumissem. Olha só, o problema você sabe qual é. Meu pai? Não vai ser fácil pra ele aceitar. Mas você conta comigo, que eu vou estar do seu lado. Eu e você juntas, firmes. Sempre. Tava com a Viviane. O que você tá pensando que aconteceu, aconteceu. Para. Depois a gente Peraí, fala. deixa eu te contar. Juquinha veio aí. E aí que a mãe sacou que a gente não é só amiga. Então? A reação da dona Zenilda me surpreendeu. Ela é maravilhosa. Ela é. A Lorena apresentou você pra mãe dela como uma amiga. Eu entendo, a família da Lorena é meio tradicional. Eu não consigo imaginar a Gerluce me apresentando pra dona Lígia como um amigo. Mas eu não fui lá namorar, né? Olha isso aqui.
Esse aqui é o Feliciano Abreu. Esse cara tem passagem na polícia já, compra e venda de obra de arte roubada. Ele já fez negócios com Cásper da Mata. Escuta, você acha que a mãe da Lorena, será que ela não sabe alguma coisa sobre as Três Graças? Não consegui perguntar. Mas o que a Lorena me falou é que a Zenilda e a Arminda eram amigas da época de escola. A Lorena, por exemplo, nem vai com a cara dela. Tem muito mistério que ronda aquela casa. Oi! E aí, drink mais tarde? Pra gente matar a nossa saudade? Quando eu estiver saindo daqui, eu te aviso. Ai, manda um beijo pra minha sogrinha. Tá bom, beijo. Tudo bem que elas matam as saudades dela lá no barzinho, mas bem que elas poderiam ir pro lugarzinho assim mais reservado, só as duas, né? E aí, meu amor? E aí? Como é que tá a Juquinha? Tá ótima. Te mandou um beijo, te chamou de sogrinha. Então você diz pra ela que eu quero encontrar com ela de novo. Só que agora não como policial, e sim como Nora. Eu aviso ela. Nada do Rogério? Ah, minha filha, nada. Eu tô preocupada com outra descoberta. Qual? A de que você tá namorando uma mulher. Com aquela cabeça que ele tem, só fica falando em ter neto. Eu e a Juquinha, a gente pode fazer inseminação. Vai ter alternativa pro senhor Ferretti virar vovô. Certas coisas um pai não pode admitir. Se a Lorena insistir com essa história, eu ponho ela pra fora de casa. Isso, Macedo. Dá os parabéns pro Edilberto. O quê que o Edilberto fez de bom? Me ajudou a resolver uma coisa no trabalho. Eu já te disse que eu quero saber das coisas que acontecem na fundação. Como é que você quer cuidar da fundação se nem da casa você tá conseguindo? Que acusação é essa que você tá me fazendo? Alguma coisa de muito errado tá acontecendo e você já devia ter percebido. Mas eu percebi. Do que você tá falando? Então você não sabe que a Lorena tá namorando uma menina. Eu entendo que talvez isso seja demais pra sua cabeça. Isso é demais pra cabeça de qualquer pessoa normal. Você fala como se fosse uma aberração duas pessoas do mesmo sexo se É apaixonarem. uma aberração. Eu não aceito. Você não tem que aceitar nada. A nossa filha é adulta, maior de idade. Quem ela ama ou deixa de amar não diz respeito a você, nem a mim, nem a ninguém. Você tem que amar a Lorena do jeito que ela é. Eu não tô te reconhecendo. Agora só falta você me dizer que frequenta a parada gay e fala a todos. Ei, o que tá acontecendo aqui? A sua irmã tá envergonhando a nossa família, tá atacando o nosso nome na lama. Ela tá se... Você também tá sabendo que ela tá se esfregando com uma namoradinha por aí? O mundo tá diferente, as coisas mudaram, pai. Ai. Homem com mulher, mulher com homem, como Deus quis, entendeu? O que tá acontecendo aqui? Eu tô ouvindo lá do elevador uma gritaria. Me fala você, aonde que você teve? Você tava se roçando com a sua namoradinha? Como é que ela chama? Juquinha. Aqui ela foi mulher, tá? Bateu no peito e falou Juquinha. E aí, gente, o que será que vai acontecer agora? Será que o Ferretti vai mesmo expulsar a Lorena de casa? Tudo isso vocês conferem na próxima parte que sai em breve aqui no canal. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Curta muito esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação. E se puderem também, hype muito esse vídeo que ajuda demais na divulgação dele. E me siga lá no Instagram. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo!